Herete Helenos. O Helenocast voltou diferente, estamos sem os equipamentos, sem assistente e teremos outras pessoas ajudando. Se você ainda não entrou no grupo do Telegram, o link está nos ícones das redes sociais no site e nos destaques do Instagram. Eu sou a Alex e nesta temporada nós vamos falar sobre os heróis. Vamos começar com uma introdução sobre os heróis dentro do reconstrucionismo helênico. O culto aos heróis na Grécia Antiga era uma prática religiosa e cultural profundamente arraigada, que combinava elementos de veneração, mitologia e identidade local. Os heróis eram figuras semidivinas que realizavam feitos extraordinários. Eles ocupavam a posição intermediária entre os mortais e os deuses, e o seu culto refletia essa dualidade. As práticas de culto aos heróis envolvem libações de vinho ou de azeite, e é um culto mais parecido com o dos deuses quitônicos e com o dos ancestrais do que com o dos deuses olímpicos, sendo ligado à terra e ao mundo mortal. As ofertas são noturnas e são enterradas ou queimadas em vez de consumidas. Essas ofertas têm um caráter propiciatório, ou seja, buscam garantir a proteção e o favor do herói para a comunidade ou para os indivíduos. Os heróis costumam ser também um símbolo de unidade em tempos de crise ou conflito e são muito ligados ao local de culto. Apenas alguns, como Hércules, se elevaram ao status de divindade e passaram a ser cultuados em toda a Grécia. Os mitos sobre os heróis frequentemente explicavam os rituais ou justificavam cultuá-los. Filóstrato, que escreveu o texto sobre os heróis, fala sobre o momento perfeito ou o momento certo para fazer contato mental com seu herói de culto, e descreve os heróis das suas epifanias como grandes, maiores que a vida e divinos, e que eles recompensam as ofertas feitas no momento certo. As funções do herói de culto são comunicadas por meio de revelações para aqueles que são iniciados no culto do herói. Para os não iniciados, no entanto, esses mesmos segredos são velados em uma linguagem que expressa algo que parece bastante comum e cotidiano na superfície. Filóstrato relata que o iniciado Ampelurgo conta que o herói Protesilau vive aqui e nós trabalhamos a terra juntos. O iniciando lhe pergunta se esse vive era no sentido de ele ser ressuscitado, e o Ampelurgo responde que ele mesmo não fala sobre suas próprias experiências, mas depois modifica o que disse, afirmando que o herói Protesilau de fato fala sobre sua própria morte em Troia, sobre sua primeira ressurreição e sobre sua segunda morte, embora ele não fale sobre sua segunda ressurreição. Mas como um herói se comunica com os iniciados em seus mistérios? De acordo com a ideia dos cultos aos heróis, sempre que eles voltam à vida, eles são dotados de uma consciência sobre-humana que garante a sazonalidade da natureza e se manifesta em funções positivas, como a manutenção da saúde e fertilidade, tanto para os humanos quanto para animais e plantas. O herói Protesilau, quando benevolente, era descrito por Filóstrato como Iatros, o curador de ovelhas, colmeias e árvores. O herói Ajax, quando irritado por ver um sacrifício feito de forma ritualmente incorreta, era descrito por Sófocles como um fantasma furioso que gritava com quem provocava tolamente seu espírito inquieto. A presença do herói era sentida por um estremecimento no corpo ou por outros sinais visíveis. Quando essa consciência sobre-humana dos heróis de culto é ativada, eles podem ser consultados. Pausanias descreve uma consulta que ele fez no oráculo do herói Trofônio. Quando a consulta falhava, o herói ficava em silêncio. Era comum também a afinidade do consulente com o herói, como no caso do herói Protesilau, que era um conselheiro de atletas sobre como eles poderiam vencer nos eventos esportivos. A essência heróica tem dois aspectos, o das tradições narrativas épicas e o do culto ao herói. O processo de consulta a heróis oraculares leva ao conhecimento do iniciado tanto sobre seus aspectos épicos quanto os aspectos rituais e de oráculos. Os heróis de culto têm seu próprio conhecimento da narrativa épica porque são dotados da mantique Sofia, a sabedoria de um vidente, pois eles veem através de todo o caminho, sabendo coisas que vão além de suas próprias experiências passadas. O herói até sabe coisas sobre as quais o próprio Homero não cantou sobre ele. De acordo com a poética da Ilíada da Odisseia Homérica, são as musas que inspiram a narrativa épica, mas essa autoridade é também compartilhada com os heróis com um olhar mais atento. A Ilíada da Odisseia pode nos revelar quando vemos que a voz do poeta se torna identificada com as vozes dos heróis citados na poesia. É o entendimento aqui da palavra mito como um ato de fala com autoridade. O poeta e o herói são ambos artistas e o mito requer que eles melhorem suas performances com novas composições. Há também vários estudos que documentam a ideia de que a consciência do poeta é possuída pela consciência do herói, e esse começa a citar o herói. Haveria um momento em que a história que começou a ser contada sobre um espírito passa a ser contada por um espírito. As tradições orais, ainda que refletidas na poesia de Homero,
existiu há mais de meio milênio antes de Filóstrato escrever o seu tratado sobre os heróis. E essas tradições de culto ainda estavam vivas na época dele, assim como a busca pela comunhão com a consciência dos heróis. Filóstrato fez uma ponte entre o mundo mítico dos heróis épicos e o mundo ritual dos heróis de culto. Na obra Sobre os Heróis, ele conta de um iniciado fenício que relata que sonhou que estava lendo em voz alta os versos épicos de Homero. Outros textos também se esforçam por manter esse contínuo entre mitos e rituais associados a heróis, mas é o texto de Filóstrato que deixa mais claro como os heróis não podem ser definidos exclusivamente em termos de suas dimensões épicas, embora esse aspecto seja essencial para entendermos sobre o que é o heroísmo. No culto, esse prestígio épico se conecta ao carisma sagrado. A ordem cósmica de que, como justiça, é vista como um valor absoluto, que é salvaguardado não apenas pelos deuses, mas também pelos heróis de culto, como forças naturais que expressam o poder dos deuses. Esse é o significado mais profundo no culto aos heróis, como um ato de comunicação com alguém cuja perspectiva se origina do mais alto de todos os pontos de vista imagináveis. E o deus que fica no topo disso tudo seria Apolo. Como Heráclito uma vez disse, citado por Plutarco, o senhor cujo oráculo está em Delfos não diz nem esconde, ele indica. O culto aos heróis vai ser parecido independente do herói que se escolhe cultuar, assim como são parecidos os cultos a todos os ancestrais ou o culto ao grupo dos deuses quitônicos. Dessa forma, nos próximos episódios vamos comentar mais sobre a história de culto e sobre as particularidades de cada herói, ressaltando seus feitos e características que podem ser agregados ao culto particular de cada um, embora sem entrar tanto nos detalhes dos seus mitos, visto que há várias versões das mesmas histórias. Até o próximo episódio.